O Papa Francisco iniciou a reflexão do Evangelho do quinto domingo de Páscoa, recordando mais uma vez que os cristãos não podem viver sem permanecer unidos ao Senhor. O pontífice centralizou a meditação no verbo permanecer e afirmou que esta permanência não é passiva ou um adormentar-se no Senhor, deixando-se acomodar pela vida. O permanecer que Jesus nos propõe é ativo e também recíproco, porque os ramos sem a videira não podem fazer nada. Eles precisam da seiva para crescer e dar frutos. E destacou: não podemos ser bons cristãos se não permanecermos em Jesus. Pelo contrário, com Ele podemos fazer tudo. O Santo Padre destacou que, do mesmo modo, a videira também precisa dos ramos, porque os frutos não brotam no tronco da árvore. É uma necessidade mútua, é um permanecer mútuo para dar fruto. Permanecemos em Jesus e Jesus permanece em nós, afirmou. Francisco finalizou dizendo que o fruto que nós, como ramos, devemos dar é o testemunho da nossa vida cristã e o amor uns pelos outros, e que a fecundidade da nossa vida depende da oração, pois ligados a Cristo, recebemos os dons do Espírito Santo, e assim podemos fazer o bem aos outros, à sociedade, à Igreja. E deste modo, a árvore pode ser reconhecida pelos frutos, e exortou: uma vida verdadeiramente cristã dá testemunho de Cristo. Podemos pedir para pensar como Ele, agir como Ele, ver o mundo e as coisas com os olhos de Jesus. E assim, ao amar os nossos irmãos e irmãs, começando pelos mais pobres e sofredores, como Jesus fez, amaremos com o nosso coração e traremos ao mundo frutos de bondade, caridade e de paz. Frutti di bontà, frutti di carità, frutti di pace. Após recitar o Regina Coeli, o Papa Francisco saudou os fiéis, rendeu graças pelo novo beato José Gregório Hernández Cisneros, um fiel leigo que foi beatificado na última sexta-feira em Caracas, na Venezuela. E ao apresentar seus pedidos de oração, suplicou pela realidade de Myanmar, para que tenham coragem de trilhar um caminho de encontro, de reconciliação e de paz diante dos conflitos ali vividos. E com tristeza expressou também sua proximidade ao povo de Israel pelo incidente ocorrido na última sexta-feira no Monte Meron, que resultou na morte de 45 pessoas e inúmeros feridos. Francisco ainda fez questão de recordar a todos da espiritualidade mariana vivida no mês de maio, no qual a piedade popular expressa de muitas maneiras a devoção à Virgem Maria. E neste ano, como uma iniciativa do próprio Pontífice, todos os cristãos são chamados a viver uma maratona de oração que acontecerá nos mais importantes santuários marianos de todo o mundo para implorar o fim da pandemia. No sábado, em uma capela da Basílica de São Pedro, o Papa iniciou esta maratona de orações do Santo Terço e rezou pela intenção da humanidade ferida por causa da pandemia. Diversos países continuarão a cada dia a rezarem por uma intenção, entre eles a China, México, Portugal, Cuba, Polônia, Líbano, França e também o Brasil, que no dia 6 de maio, às 11 horas, horário de Brasília, no Santuário Nacional de Aparecida, irá interceder especialmente pelos jovens. E será Francisco também que concluirá esta iniciativa. No dia 31 de maio, na Gruta de Lourdes, nos Jardins Vaticanos, rezará pelo fim da pandemia e pela retomada da vida social e profissional.